Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Ângelo Henrique Simões e você está no meu canal. Seja bem-vindo. No vídeo dessa semana, a nossa narrativa sobre a saga humana alcança a época de 3100 AS. Um destacado ponto de inflexão da nossa história, numa época em que importantes eventos marcavam profundamente os primeiros tempos do nosso alvorecer civilizacional e o curso da nossa história. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo que fala sobre história, arqueologia, genética de populações, linguística, mitologia e religiões comparadas, então se inscreva no canal, acompanhe a página da Saga Humana no Facebook e leia meu livro, A Saga Humana, que você encontra na Amazon e em outros pontos da internet. E como é de costume aqui no canal, o vídeo apresenta um conteúdo bastante consistente, de forma que vale a pena assisti-lo até o final. Então vamos logo pro vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A cup of coffee in the morning. O dilúvio da Mesopotâmia. O mais universal dos mitos, presentes em mais de 200 narrativas mitológicas de povos antigos ao redor do planeta, encontra uma versão mesopotâmica, a qual está presente tanto em textos sumérios como acadianos, os quais se relacionam à posterior narrativa do dilúvio bíblico. Embora seja grande o número de citações mitológicas à ocorrência de uma grande inundação ou de um grande dilúvio, há muita dificuldade em posicionar esses eventos dentro da régua cronológica que marca a sequência de eventos da história humana. É possível que todas essas histórias se refiram a um evento global único, mas é possível também que elas relatem apenas eventos locais e isolados. O dilúvio bíblico, dentro desse contexto, é apenas mais uma narrativa mitológica, entre tantas outras, que descreve uma grande inundação. Os eruditos que se empenham nos estudos envolvendo a cronologia e a arqueologia bíblica costumam situar o dilúvio do Gênesis dentro de uma janela de tempo localizada entre 3900 e 2100 AS. Contudo, as datas de maior aceitação entre a maioria desses estudiosos são aquelas situadas mais próximas a 3000 AS. Muito embora a versão massorética do Gênesis situe claramente o dilúvio bíblico por volta do ano de 2450 AS. Fontes mesopotâmicas, como a Suméria Epopeia de Gilgamesh, escrita por volta do século 20 AS, ou da acadiana Epopeia de Atrahasis, escrita por volta do século 17 AS, também mencionam a ocorrência de um evento de forte inundação na região da Mesopotâmia, com características que permitem associações inequívocas com a narrativa do dilúvio bíblico. Na mitologia hindu, o texto religioso Satapatha Brahmana também narra a ocorrência de um grande dilúvio, no qual o deus Vishnu adverte o primeiro homem, Manu, sobre um iminente evento de inundação. Na narrativa hindu, também há o aconselhamento sobre a construção de uma embarcação, tal como acontece nas narrativas bíblica, suméria e acadiana. Tendo em vista esse conjunto de narrativas mitológicas ao redor do mundo, o que as cátedras científicas têm para oferecer sobre o tema da ocorrência de um grande e amplo evento de inundação na Mesopotâmia dentro do intervalo de tempo associado à Era de Touro? O fato é que os cientistas definitivamente não encontraram nenhuma evidência irrefutável que aponte para a ocorrência de um evento com as características de uma grande inundação próximas à época de 2400 AS, ano apontado para a ocorrência do dilúvio bíblico, segundo a versão massorética do Gênesis. Por outro lado, algumas evidências geológicas parecem apontar para a ocorrência de um evento próximo ao ano 3000 AS, época de maior aceitação entre os eruditos que estudam sobre a ocorrência de um dilúvio na Mesopotâmia.
A hipótese do bólido de Tolman, que associa o ano de 7640 AEC, na era de Câncer, com a ocorrência de um evento de impacto de um corpo celeste na Terra, postula também sobre a ocorrência de um segundo impacto celeste na Terra, que teria ocorrido por volta de 3150 AEC, com margem de erro de 200 anos para mais ou para menos. Nesse vídeo aqui, cujo link vou deixar na descrição desse vídeo, eu falo mais sobre a hipótese do bólido de Tolman e o evento da era de Câncer. Mas, saindo do campo da geologia para o da arqueologia, escavações realizadas no atual Iraque, antiga região da Mesopotâmia, revelaram evidências de inundações em algumas cidades sumérias, entre elas Churupaq. Entre essas evidências está a descoberta de uma camada de sedimentos fluviais, datadas por volta de 2900 AEC, a qual interrompe a continuidade do assentamento. Cerâmicas datadas como sendo do início do terceiro milênio AEC se encontravam imediatamente abaixo do estrato de inundação dessa antiga cidade suméria. Além de Churupaq, outras antigas cidades sumérias como Ur, Uruk e Lagash, além de cidades posteriores como Kish e mesmo Nínive, no extremo norte, também apresentaram evidências de inundação, mas associadas a épocas diferentes. A inundação de Churupaq coincide geologicamente com o surgimento do deserto do Saara, mas parece estar associado a um evento de abrangência apenas local, decorrente do represamento de um rio menor e de inundações no Tigre que aconteceram em decorrência de fortes chuvas. Esses temporais ocorreram simultaneamente na região de Nínive, cujos efeitos somados culminaram com o transporte de todo o volume de águas para o Eufrates. Mas, no território onde hoje se localiza o Estado de Israel, nenhuma evidência de inundação em ampla escala foi encontrada. Combinando o conhecimento arqueológico, geológico, climatológico, paleontológico e mitológico, o quadro mais amplo que podemos montar sobre a possibilidade da ocorrência de um grande e amplo evento de inundação na região da Mesopotâmia, notadamente nas regiões costeiras mais ao sul, dentro do intervalo de tempo associado à Era de Touro, esbarra no fato de que, até onde se sabe, a maior elevação no nível dos mares ao longo dos últimos 120 mil anos nessa região ocorreu só por volta de 10.000 AEC, durante o período climático do Dryas recente, o qual marcou o fim da última glaciação. Sobre o período do Dryas recente e o fim da última glaciação, você pode encontrar mais informações nesse vídeo aqui, cujo link também vai ficar na descrição. Mas o fato é que, embora a controversa hipótese do bólido de Tolman posicione o evento de um impacto celeste na Terra por volta de 3150 AEC, e a versão massorética do Gênesis indica a época de 2450 AEC como a época do dilúvio bíblico, os indícios levam a maioria dos cientistas ao entendimento de que as ideias de uma grande inundação por volta dessa época na Mesopotâmia são incompatíveis com o conjunto das evidências conhecidas. As engrenagens da contagem do tempo. No final do quarto milênio AEC, a narrativa da história humana alcança um ponto temporal que marca uma virada de página na história da humanidade e que coincide com uma significativa distinção pelas culturas mais antigas. Esse ponto é o ano de 3100 AEC, uma época na qual talvez os eventos do dilúvio tivessem acabado de acontecer, estivessem acontecendo ou, quem sabe, fosse iminente para os povos dessa época. Talvez ainda esse dilúvio nunca tenha existido fora do ambiente mitológico. Mas seja como for, o fato é que diferentes cátedras científicas e diferentes culturas ao redor do mundo encontram na época de 3100 AEC um marcador temporal que distingue entre os eventos que ocorreram antes e depois dessa época. Na virada para o terceiro milênio AEC, as línguas indo-europeias já se dispersavam francamente, a reboque da migração ariana que avançava em todas as direções.
Os modelos linguísticos indicam que no início do terceiro milênio AEC, uma língua proto-maia já era falada na Mesoamérica, indicando que os ancestrais dos maias já viviam na região. Confirma esse entendimento o fato de que o calendário longo dos maias, um dos 3 calendários adotado por esse povo, crava como o início da contagem dos tempos a data de 11 de agosto de 3114 AEC, no equivalente do calendário gregoriano. Esse foi o início do tempo para os maias. A sucessão do tempo no calendário longo maia considera a passagem de um total de 1.872.000 dias. Dessa forma, esse longo ciclo temporal tem assinalado como último dia a data de 21 de dezembro de 2012 no calendário gregoriano. E foi justamente dentro desse intervalo de tempo que a cultura e a civilização maia germinou, floresceu, cresceu, decaiu e, por fim, desapareceu da face da Terra. A tradição védica também encontra um forte marcador temporal nessa época de 3100 AEC. A religião hindu demonstra que, durante a sua juventude, Krishna teria sido um virtuoso príncipe guerreiro, tendo derrotado um incontável número de criaturas de tendências demoníacas. Segundo as escrituras hindus, sua morte ocorreu na meia-noite do dia 17 para o dia 18 de fevereiro do ano de 3102 AEC, no equivalente do calendário gregoriano, quando ele tinha 125 anos de idade. Nesse sentido, a morte de Krishna marca o fim do ciclo da Dvapara Yuga e o início do ciclo da Kali Yuga, o ciclo no qual a humanidade ainda vive segundo a tradição hindu, numa surpreendente sincronicidade com o calendário maia, concebido do outro lado do mundo. A unificação do Alto e do Baixo Egito. Também a história egípcia encontra forte referência na data de 3100 AEC, época na qual o Alto e o Baixo Egito foram unificados pelo faraó Menes, o rei Escorpião II, sob circunstâncias que não são muito bem entendidas pelos egiptólogos. Diferente da Mesopotâmia, constituída por cidades-estados independentes, o Alto e o Baixo Egito eram regiões onde existiam proto-reinos desde por volta de 3400 AEC. Os de Naqada e Hierancópolis eram os mais fortes e foram alvos de um processo de urbanização mais intenso, enquanto que Tines Hábitos, ao norte, e Elefantina, ao sul, tinham menor expressão. Ao fim do 4º milênio AEC, a região do Vale do Nilo incorporava distintas regiões, distintos centros populacionais, distintos proto-reinos e distintos deuses. Mas nessa época de meados da Era de Touro, os egípcios de toda a região do Vale do Nilo cultuavam touro apis, que era sempre representado na forma animal, com um triângulo branco na testa e o disco do sol entre os chifres. Também se destacava nessa época o culto à deusa Hathor, a mãe simbólica dos faraós, representada com adorno sobre a cabeça em forma de chifres. O período protodinástico da história egípcia é o período de um século no qual o Alto e o Baixo Egito foram unificados numa única nação. As condições sobre as quais o território do Egito foi unido sob um governo central não é objeto de consenso entre os cientistas. Alguns autores indicam que a iniciativa de unificação partiu dos territórios sulistas, enquanto outros afirmam que partiu do norte. A velocidade desse processo de unificação também é alvo de discussões, envolvendo hipóteses que vão desde acontecimentos lentos e graduais a ideias que envolvem alterações violentas e rápidas na condução do poder. Alguns autores encontram relação entre o processo de unificação do Egito e os líderes da cultura Naqada, também chamado de os barões da cerâmica por esses estudiosos. Eles seriam, ao que parece, astutos negociadores que permeavam todas as cidades do Vale do Nilo e mantinham íntimo contato com os líderes locais. A cultura Naqada era originária das regiões mais ao sul, mas, em 3100 AEC, seus líderes já estavam estabelecidos nas regiões ao norte.
As evidências indicam que nessa época havia um fluxo de mercadoria da Suméria em direção ao Egito, justamente numa época em que a escrita evoluía nessas duas regiões. Nesse vídeo aqui, cujo link também ficará na descrição desse vídeo, tem mais detalhes sobre como a cultura nakada parece se relacionar com a unificação do Alto e do Baixo Egito. Mas o fato é que, a parte dos desentendimentos, egiptólogos, historiadores e arqueólogos concordam com a época e com o protagonista dessa unificação. Em 3100 AEC, o primeiro faraó do Egito, conhecido como Rei Escorpião II, ou Narmer, ou mais comumente Menes, unificou o Alto e o Baixo Egito. Na ocasião, o Egito unificado testemunhou também o surgimento do primeiro sistema de irrigação, do primeiro cemitério real e dos hieróglifos, ideogramas figurativos que constituam a notação da escrita egípcia. No século III AEC, o sacerdote Maneton organizaria uma linha cronológica dos faraós, que começava em Menes e seguiria até o seu tempo, contendo 30 dinastias. Esse sistema é usado até hoje. O lendário rei Menes estabeleceu a recém-fundada cidade de Mênfis, localizada no ponto onde o Nilo se ramifica no delta, como sendo a sede administrativa desse novo reino que surgia, e cujo limite ao sul se encontrava na Primeira Catarata, uma região de quedas d'água ligeiras e ensurdecedoras, distante cerca de 950 quilômetros da foz do Mediterrâneo. Outros marcantes eventos da época de 3100 AEC. A época de 3100 AEC, além de ser uma data possível para a ocorrência do dilúvio da Mesopotâmia, de ser o início dos tempos conforme assinalado no calendário longo dos maias, de figurar como uma transição entre dois ciclos temporais marcado pela morte de Krishna conforme destacado na tradição hindu, e de ser a época de unificação do Alto e do Baixo Egito, inclui ainda outros marcantes eventos. As evidências arqueológicas demonstram que foi justamente a partir de 3100 AEC que a urbanização dos vilarejos do Vale do Indo recebeu forte impulso, fruto da migração de indivíduos das aldeias para as cidades. Nos séculos seguintes, as primeiras cidades da civilização arapiana começariam a florescer e a se interrelacionar. Também marcando essa época, o livro do Gênesis, mais uma vez na sua versão massorética, assinala o ano de 3050 AEC como o ano de nascimento do patriarca Noé, o qual teria nascido numa época anterior à ocorrência do dilúvio bíblico, coisa que só viria a acontecer entre o sexto e o sétimo século de vida desse patriarca. Segundo o texto massorético, Noé viveria ainda até por volta de 2100 AEC, numa época na qual o patriarca Abraão já teria nascido. Mas ainda nessa época de 3100 AEC, o processo de desertificação do Saara chegava ao fim, junto com o Holoceno climático ótimo, um longo período de clima quente e úmido que havia começado por volta de 7000 AEC. Se nessa época a região do Saara ainda era uma verdejante área de savanas onde os rebanhos de manadas pastavam, no final do quarto milênio AEC, a região já era tão desértica como nos dias de hoje. Talvez motivado pelas alterações climáticas que se encontravam em curso por volta dessa época, os primeiros grupos proto-semitas, possivelmente descendentes dos povos que migraram para fora do crescente fértil em 7500 AEC, começaram a se estabelecer na região de Canaã, onde, no futuro, floresceriam os fenícios ao norte e os hebreus ao sul. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse na página da Saga Humana no Facebook e no meu livro, A Saga Humana. Então é isso, galera. Uma boa semana pra gente. Aquele abraço e até o
próximo vídeo! A cup of coffee in the morning, and I get the paper, I check the